Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor e vamos dar graça, vamos orar nesse momento pedindo uma bênção especial da parte de Deus para essa manhã de domingo. Deus nos dá graça, nos dá o privilégio de poder estar na sua presença e nós vamos nos colocar diante dele nesse momento agradecendo por tudo que ele tem feito, por tudo que ele tem realizado nas nossas vidas. Feche os seus olhos, eleva a Deus o seu pensamento, o seu coração, coloca a sua vida diante do Senhor nesse instante. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, queremos te glorificar, queremos te exaltar e bendizer, ó Deus vivo, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma manhã de domingo, poder celebrar o Teu nome por todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Salvador, por cada irmão, por cada irmã aqui presente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Salvador, por aqueles que estão nas suas casas, que estão nos seus lares e que de lá nos acompanham nesta hora. Obrigado, Senhor. Obrigado, Salvador, por aqueles que hão de ouvir esta palavra, que a Tua bênção, que a Tua misericórdia esteja sobre as vidas de cada uma dessas pessoas, que elas possam ser alcançadas poderosamente, que elas possam ser alcançadas maravilhosamente, e que Teu nome, querido Deus, seja glorificado nas vidas e através das vidas dessas pessoas. Louvado seja o Teu nome, Pai Celestial, por cada obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continua, Deus vivo, nos abençoando, continua, Deus vivo, nos sustentando, continua nos ajudando, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cada dia mais estar na sua presença e a cada dia mais compreender a sua palavra. Hoje é uma manhã especial para todos nós. Nós estamos dando continuidade a uma série de estudos que nós iniciamos no início desse ano de 2021. O nosso, através da Bíblia, livro por livro. E a proposta foi que, a cada domingo que nós tivéssemos a oportunidade de estar com vocês, que nós abordássemos uma mensagem baseada em um dos livros da Bíblia, de acordo com a ordem em que ele se encontra nas Escrituras. Na última vez que estive com vocês, há 15 dias atrás, nós fechamos o terceiro bloco de estudos do Antigo Testamento, que foram chamados livros poéticos. Então, a gente já estudou o Pentateuco, os 5 primeiros livros, depois nós estudamos os chamados livros históricos, depois nós estudamos os chamados poéticos, terminamos com Eclesiastes, com Cantares, no último encontro, e hoje nós vamos começar uma nova aventura de estudos nas páginas das Escrituras, que são chamados livros históricos. Então, os livros históricos, eles são a última parte nas nossas Bíblias, são o último bloco de livros a serem estudados no Antigo Testamento. Hoje a gente começa com o primeiro, com o livro que abre as portas para os outros livros proféticos do Antigo Testamento, que é o livro de Isaías. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 37. Eu vou fazer uma leitura de uma porção do livro de Isaías, Isaías capítulo 37. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 33 a seguir. Isaías capítulo 37. Eu quero fazer a leitura com vocês a partir dos versos 33 a seguir. Esse vai ser o texto referência para nós fazermos a nossa reflexão no livro do profeta Isaías. Isaías 37, a partir dos versos 33 a seguir, nós temos o seguinte: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo,
eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adramaleque e Sarazer, seus filhos, o feriram à espada. E eles fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadom, seu filho, reinou em seu lugar. Esse é o texto que eu escolhi para a nossa reflexão. Pastor Léo disse uma coisa interessante. Eu quero conversar sobre Isaías em 60 minutos, né? Isaías em 60 minutos. É realmente um desafio, e um desafio extraordinário, é um desafio em relação a qualquer livro da Bíblia, né? A gente, na verdade, só está trazendo para vocês aqui uma mensagem relacionada a cada um desses livros e uma perspectiva bem panorâmica mesmo a respeito da temática, porque é a única coisa que a gente pode fazer. Isaías sozinho, se a gente quisesse escolhê-lo aí para ser um livro a ser estudado, nós ficaríamos talvez um ano todo, né? Se a gente fosse trabalhar Isaías capítulo a capítulo, pensando na mensagem dele, nós teríamos material aí para discuti-lo, para trabalhar com ele durante um período aí de um ano, ou talvez mais. Tamanha importância, tamanha relevância desse profeta no Antigo Testamento e nas Escrituras como um todo. Isaías, o próprio nome do profeta, já traz consigo, de alguma forma, já apresenta para a gente o teor da sua mensagem, da sua fala. O nome Isaías significa que o Senhor salva, ou que o Senhor é a salvação. Esse é o tema, essa é a temática do livro, a partir do próprio nome do profeta Isaías. Do Senhor vem a salvação. É aquilo, não é, que o livro como um todo deseja compartilhar conosco. E o livro de Isaías, ele traz assim uma série de peculiaridades ou de particularidades. Nós começamos com ele aqui. Geralmente a gente faz a divisão dos livros proféticos em profetas maiores e profetas menores. Então, Isaías, depois o próximo, Jeremias e Lamentações, que vem colado com Jeremias, e depois Ezequiel e Daniel, nós consideramos ou chamamos para efeito de estudos de profetas maiores, e o livro que vem depois de Daniel por diante, de Osés até o finalzinho dos profetas, nós os consideramos, ou são chamados assim, designados de profetas menores. Profetas maiores, profetas menores, a gente tem 5 profetas maiores, tem 12 profetas menores. Agora, essa designação, ou essa caracterização de maior ou de menor, não tem a ver com a importância do profeta. Isaías não é o primeiro profeta maior, Jeremias e Ezequiel, eles não são considerados profetas maiores, porque eles foram mais importantes, porque eles foram mais relevantes, porque eles foram mais inspirados, porque eles foram mais capacitados por Deus para entregarem suas mensagens. Mas essas caracterizações ou designações que nós fazemos, elas são feitas por causa do tamanho, do conteúdo que esses livros trazem. Então, eles não são chamados de maiores porque eles são mais importantes que os outros. São considerados maiores por causa do volume dos livros. São livros com mensagens e com um teor mais extenso, com mais capítulos. Daí essa designação que a gente faz para efeitos de estudos, e ela só é feita, de fato, para efeitos de estudos. Se a gente pensa em Isaías, nós poderíamos dizer que ele vai inaugurar um momento muito importante na história de Israel. Ele não é o primeiro, antes dele, alguns profetas também se manifestaram, mas Isaías vai inaugurar um momento importante na história de Israel, que é o chamado momento ou período dos profetas escritores. Se a gente pensa na história de Israel, no ano de 931, Salomão morre. Com a morte de Salomão, a Bíblia diz que o reino vai se dividir em 2 partes, em Reino do Norte e Reino do Sul. A gente conhece bem essa história. E num período aí de mais ou menos uns 90 anos, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, muitas pessoas foram se assentando no trono, umas após as outras. Então, o Reino do Sul, nós já conversamos bastante sobre isso em outros momentos. O Reino do Sul ficou com Roboão, com o filho de Salomão. O Reino do Norte ficou com Jeroboão.
E a partir dos dois, então, né, Roboão permaneceu com algumas tribos vinculadas a Davi, Jeroboão permaneceu com a maior parte das tribos de Israel, chamado Reino do Norte, e por causa da infidelidade de Jeroboão, no Reino do Norte, uma dinastia não se sustentou. Jeroboão, e depois um filho se assenta, e logo começam a haver golpes de Estado, e a gente vai observando na relação que o livro dos Reis, primeiro dos Reis, segundo dos Reis faz, a respeito da monarquia em Israel, a gente vai observando constantes golpes que vão sendo dados. Então, nesses primeiros 90 anos, depois da divisão dos reinos, a gente vai ter um momento importante em que Deus começa a levantar de uma forma mais efetiva profetas em Israel, com o propósito, com a finalidade de servir como uma espécie de consciência para os reis, chamando a atenção deles, mas ao mesmo tempo de consciência para o povo. Eu costumo dizer que, a partir de Isaías, não necessariamente ele como o primeiro, mas ele como um dos mais importantes, a gente vai perceber no reino de Israel o surgimento de um movimento que vai se estruturar, que vai se estabelecer, que é o chamado profetismo em Israel. Esse movimento surge quando a monarquia se estabelece, com Saul, depois com Davi, depois com Salomão. Na época desses três personagens, nós percebemos a presença de profetas, de pessoas importantes que vão falar com os reis. Mas depois da divisão do reino, então, Deus começa a levantar de uma forma assim mais acentuada profetas, pessoas para falar a Israel. Nesse período de uns 90 anos que eu estou mencionando, depois da divisão dos reinos, tem dois profetas, tiveram vários, mas dois deles se destacaram, são os mais conhecidos, e todos nós já ouvimos falar a respeito deles e já lemos a respeito deles. Um deles é Elias. Elias foi um profeta extremamente importante para Israel, particularmente no Reino do Norte, e depois de Elias, o seu sucessor, Eliseu, que também foi um instrumento poderoso da parte de Deus para chamar a atenção de reis e para chamar a atenção das pessoas também. Então Deus levanta profetas e sacerdotes, eles têm ministérios muito semelhantes. Profetas e sacerdotes têm responsabilidade diante de Deus de ensinar as pessoas. Profetas e sacerdotes têm responsabilidade diante de Deus de orientar as pessoas, encaminhá-las na direção, na vontade do Senhor, mas eles vão se distinguir em determinados aspectos, uma vez que o sacerdote ele vai estar muito preocupado com o serviço do templo, com o estar diante de Deus representando as pessoas e com a educação formal das pessoas. Estava na mão dos sacerdotes, na mão dos levitas, o trabalho de ensinar formalmente a lei para as pessoas. Deus vai levantar profetas para fazer o trabalho que um sacerdote não faz, que é o trabalho de falar a Deus em nome das pessoas. O próprio termo Navi, que é o termo utilizado comumente para referir-se a profetas no Antigo Testamento, o termo hebraico Navi, que se traduz geralmente como profeta, ele já fala disso. Enquanto que o sacerdote, o Kohen, é a pessoa que fala diante de Deus pelas pessoas, é a pessoa que representa, que leva o povo diante de Deus. O Navi, o profeta, é aquele que faz o caminho inverso. É aquele que escuta a voz de Deus, é aquele que ouve Deus falando e que transmite e que entrega a palavra de Deus para as pessoas. Então, durante mais ou menos uns 90 anos, a gente vai ter esse período em que Elias e Eliseu e uma série de outros profetas se levantam. É um período em que o profetismo começa a se estabelecer em Israel, mas o que vai diferenciar esses primeiros 90 anos do restante da história da monarquia é que esses primeiros profetas, eles são chamados de profetas sem escrito. Então a gente sabe que Elias desempenhou um ministério importante, a gente conhece a história de Elias, a gente conhece a história de Eliseu, a gente sabe de que maneira Elias e Eliseu se levantaram para defender a honra de Deus, fizeram milagres, fizeram coisas extraordinárias, mas as mensagens, as falas, as profecias dessas pessoas, desses personagens, Elias, Eliseu, e de uma série de outros personagens, essas profecias, essas falas, elas serviram muito bem para o seu tempo, mas elas não foram escritas, elas não foram registradas, elas não foram deixadas para a posteridade. Então a gente tem aqui o livro de Isaías, das profecias de Isaías, mas a gente não tem o livro das profecias de Elias, nem o livro das profecias de Eliseu, nem o livro das profecias de Aías. Nós não temos o livro desses personagens. Então, antes de Isaías, um pouco antes deles, a gente tem esses profetas sem escrito. E da época de Isaías por diante, a coisa vai ficar importante. Por quê? Porque
Deus continua levantando profetas, continua falando ao povo através dos profetas, e esse falar tem muito a ver com isso, com essa responsabilidade, ou esse papel que o profeta tem, de se tornar consciência de Deus, de se tornar um instrumento de Deus para incomodar o seu povo. Porque à medida que o tempo passa, à medida que as pessoas vão, reis se levantam e reis caem, o que a gente observa na história de Israel, tanto do reino do norte quanto do reino do sul, e a gente já conversou a respeito disso, é que no reino do norte, todos os reis que se levantaram ali foram ímpios, foram infiéis. Então, cada vez que um rei se levantava, o reino do norte ficava numa situação cada vez mais difícil, mais distante de Deus, em pecado, e Deus levantando profetas e falando a eles. No caso do reino do sul, nós tivemos muitos reis ímpios, perversos, mas nós tivemos muitos bons reis, homens de Deus, pessoas que amaram a Deus, temeram a Deus e promoveram grandes avivamentos em Israel, no reino do sul, em Judá. Então, a gente tem esse contraste. O povo vai se distanciando à medida que o tempo vai passando, o povo vai se afastando de Deus. E como Deus fez uma promessa a Davi, que um herdeiro dele haveria de uma vez por todas de se assentar no trono, à medida que o tempo passa e as pessoas vão se distanciando, se afastando mais e mais e mais e mais do propósito de Deus, Deus começa a instigar pessoas, Deus começa a incomodar pessoas, profetas, chamá-los e nomeá-los e responsabilizá-los, para não somente cumprir o papel de profeta, que é o papel daquele que vai falar em nome de Deus, chamando a atenção das pessoas para um compromisso, para um relacionamento mais profundo e mais pessoal com Deus. Mas Deus, através do Espírito Santo, começa a incomodar esses profetas, para não apenas proclamarem a mensagem de forma oral, mas Deus começa a incomodá-los agora para que essas mensagens, essas falas, essas palavras sejam registradas. Então, daqui por diante, de Isaías por diante, eu volto a dizer antes dele, pelo menos um profeta no reino do sul, e talvez uns 2 ou 3 no reino do norte, antes dele, já tinham se levantado também profetas e escritores, que depois a gente vai conversar a respeito deles. Mas esse fenômeno do profeta compartilhar a mensagem de Deus e agora começar a registrar e agora começar a escrever, a gente chama isso de inspiração, não é? A ação do Espírito Santo sobre a vida de alguém que dá para essa pessoa não apenas a competência, a capacidade de entender a revelação de Deus, mas que dá a essa pessoa a competência, a responsabilidade de registrar a palavra de Deus. Esse evento se torna importante, esse mover de Deus no sentido de que profetas não podem ser apenas, ou não devem ser mais apenas profetas sem escritos, profetas que têm uma mensagem oral para entregar. Esse mover de Deus em Israel no sentido de que os profetas agora devem registrar suas mensagens. Eles têm a ver com o fato de que o povo precisa de mostras, de que o povo precisa de registros de que Deus é fiel. O povo precisa de mostras, de registros, de que a promessa de Deus que foi feita uma vez, e que foi feita uma vez à descendência de Davi, de levantar um descendente dele que vai se assentar no trono, e que vai estabelecer o seu reino de uma vez por todas. Que essa promessa a Deus não se esqueceu dela, Deus é fiel para cumpri-la na íntegra. E aí, uma das questões que talvez sejam mais extraordinárias, quando a gente pensa o livro de Isaías, é que nele, particularmente nele, e a gente não encontra isso em nenhum outro profeta do Antigo Testamento, Deus faz questão absoluta de mostrar isso, de mostrar que salvação vem dele, de mostrar que ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas, e de mostrar de que maneira especial, de que maneira extraordinária, ele vai cumprir uma promessa feita a Davi, de manter a lâmpada acesa, de manter um descendente de Davi. Uma promessa feita a Davi, que é uma referência a Jesus, lá no Novo Testamento. O livro de Isaías vai fazer questão absoluta de não apenas reforçar essa verdade de que Deus vai cumprir fielmente a sua promessa, mas ele, dentre todos os livros que a gente tem no Antigo Testamento, é o livro que mais fala a respeito desse descendente de Davi. E o que é extraordinário em relação a Isaías é que essa fala, ou essa mensagem que Isaías traz a respeito desse descendente de Davi, o apresenta
de uma forma extraordinária. Todo mundo já está desanimado. Assenta um governante no trono de Davi, fica fiel, mas logo ele morre, assenta outro infiel e se afasta de Deus. E aí vem outro que é fiel e teme a Deus, e o povo vai bem, mas logo ele morre, o filho dele se assenta e se torna infiel. Então o povo vai perdendo a fé, o povo vai desanimando. O povo começa a desacreditar na possibilidade de alguém que se assente e de uma vez por todas estabeleça o reino. E aí Isaías começa a mostrar que há sim um descendente de Davi, há sim alguém que vai se levantar um dia, há sim alguém que um dia vai se assentar no trono de Davi e que vai estabelecer um reino. Esse reino vai ser eterno, esse reino ele jamais vai se findar. Quando a gente pensa em Isaías, e nem sempre, à medida que a gente lê esses profetas, a gente tem detalhes a respeito das vidas deles ou do tempo em que eles viveram, questões relacionadas a isso, o contexto desses profetas. Às vezes a gente só tem a mensagem, e é com esforço muito grande que se descobre o tempo que esse profeta viveu. Mas se a gente volta lá em Isaías capítulo 1, eu quero ler com vocês aí os 2 ou 3 primeiros versículos, só para a gente ter uma noção da época em que Isaías vive, da extensão do ministério dele, porque essa é uma informação importante para a gente. E daqui a pouco a gente volta naquele texto, lá do meio do livro, e eu vou dizer para vocês porque é que eu escolhi aquele texto dentre os 66 capítulos para conversar com vocês. Então a gente tem aqui, capítulo 1 de Isaías, no versículo 1, o texto começa com uma palavra hebraica, rosé, que se traduz aí como visão de Isaías, é assim que o texto começa, esse rosé em hebraico aí, ou visão, isso fala de um descortinar da parte de Deus. Quando a gente lê Apocalipse, João conta da visão dele, que ele estava lá de Patmos, de repente ele foi levado para um local e começou a ver coisas, e ele descreve essas coisas lá no livro de Apocalipse. Essa visão que João tem de eventos e coisas extraordinárias que estão acontecendo nos seus dias e que vão acontecer no futuro, é essa mesma caracterização que essa primeira palavrinha hebraica que aparece aqui no capítulo 1, versículo 1 de Isaías, traz para a gente. Então a visão de Isaías é como se Deus descortinasse de diante dos olhos dele os céus e começasse a mostrar para ele eventos futuros, eventos relacionados ao seu povo, eventos relacionados a Judá, eventos relacionados a Israel, eventos relacionados à dinastia de Davi, eventos relacionados ao futuro de Isaías. E não só ao futuro de Isaías, mas ao futuro da própria humanidade. Então essa visão que Isaías tem, de imediato já mostra para a gente que o teor da fala, que o teor da mensagem, que aquilo que ele vai compartilhar com a gente em todos os capítulos de seu livro, elas não são meras reflexões que Isaías faz, elas não são opiniões que Isaías tem a respeito de determinados eventos, mas elas expressam claramente aquilo que Deus compartilhou com ele, aquilo que Deus permitiu que ele visse. E não apenas permitiu que ele visse, mas ordenou que ele registrasse. E é por causa disso que está registrado no seu livro. A gente tem aí visão de Isaías, filho de Amós. E aí aqui a gente tem um registro histórico de quando Isaías desempenhou o seu ministério, a qual ele viu. Então essas visões foram claras, foram nítidas para ele, a qual ele viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Essa é uma informação importante para nós, não é? Isaías foi um profeta do reino do sul. Isaías foi um profeta levantado por Deus para profetizar ao reino do sul. Essas revelações, essas visões que Isaías teve, ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém. Então ele foi um profeta que desempenhou seu ministério no reino do sul. E aí ele diz a extensão do seu ministério, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. O capítulo 6 vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão extraordinária, e essa visão aparentemente é a visão que dá início ao seu ministério profético. Então Isaías está compartilhando com a gente que o seu ministério profético ele foi desempenhado na época desses reis, na época de Uzias. Uzias foi um grande avivalista em Israel, promoveu mudanças extraordinárias, nós conversamos a respeito dele em momentos anteriores da nossa escola.
Jotão foi o filho de Uzias, que também foi temente a Deus, mas viveu pouco tempo. Depois a gente tem Acais. Acais foi um rei mau, foi um rei perverso, que se afastou, que se distanciou do Senhor, que ofereceu um filho a ídolos pagãos, pedindo a ajuda deles. Então Acais foi alguém que se afastou de Deus, que se distanciou de Deus. E depois a gente tem Ezequias, que também foi um rei de Israel, que foi um dos grandes avivalistas, que foi um homem que Deus levantou poderosamente para fazer mudança em Israel. É interessante a gente pensar a partir desse primeiro versículo, o contexto em que Isaías se levanta para iniciar o seu ministério profético. Isaías deve ter desempenhado o ministério profético dele por mais de 60 anos. Talvez Isaías tenha sido o profeta que mais viveu e que mais desempenhou o ministério profético. Que mais viveu e que mais atuou como profeta. O fato de ele atuar, ou de ele desempenhar o seu ministério, na época desses 4 reis, mostra isso para a gente. Interessante que Isaías começa o seu ministério numa época em que ele já prevê a crise. Quando Uzias morre, mesmo seu filho Jotão tendo assumido, e Jotão reinou por poucos anos, Isaías já havia previsto que Judá novamente estava se afastando de Deus, estava se distanciando de Deus, e que isso era um sinal ruim, era um sinal de que o juízo de Deus, a ira de Deus seria derramada sobre o seu povo por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões. As perspectivas de Isaías, elas não se frustraram. Quando ele tem o seu encontro com Deus, por exemplo, lá no capítulo 6, e ele vê a glória do Senhor, ele diz: ai de mim, que eu sou um pecador, eu vivo no meio de pecadores, meus olhos viram ao Senhor, eu vou morrer. Isaías já havia percebido no início do seu ministério que com a morte de Uzias a tendência natural do povo seria se afastar, seria se distanciar do Senhor. E as suas previsões ruins, elas acabaram se concretizando na época de Acais. Em Acais, ou na época em que Acais foi rei, a gente percebe exatamente isso. Da mesma forma que Uzias levou Israel às alturas, a um relacionamento e uma comunhão com Deus incomparável, Acais levou Israel para o fundo do poço, para o distanciamento de Deus, para o afastamento dele. Acais foi mau, Acais foi perverso, Acais foi cruel, Acais foi perseguidor do povo de Deus. Acais foi adorador de ídolos estranhos, de deuses estranhos. Acais foi um rei perverso. E é interessante, Isaías continua dizendo aí: ouvi aos céus, essa é a palavra do Senhor, a mensagem de Deus que começa, e eu vou ler só os 3 primeiros versículos. E prestai ouvidos, ó terra. Deus está chamando céus e terra aqui para servirem como testemunha daquilo que Ele vai dizer, daquilo que Ele vai falar. Ouvi aos céus e prestai ouvidos, ó terra, porque fala o Senhor. E Ele diz: criei filhos e exalcei-os. Criei filhos, falando sobre Judá e Jerusalém em particular, e exalcei esses filhos e coloquei eles em lugares altos. Criei filhos e coloquei eles em lugar de honra. Mas qual é a fala do Senhor em relação a eles? Mas eles prevaricaram contra mim. Eles se rebelaram contra mim. A fala aqui, ela é semelhante à fala de um pai que cria um filho, que educa um filho, que ensina um filho, que faz tudo aquilo que pode, que cerca o filho de mimos, que cerca o filho de cuidados, que dá a esse filho tudo aquilo que ele precisa, que supre todas as suas necessidades. E aí, quando esse filho chega à fase da adolescência ou à fase da juventude, esse filho simplesmente se levanta contra o seu pai e vira as costas para ele, se rebela contra ele. A figura que é apresentada aqui é a figura de um jovem rebelde mesmo. De um filho que depois de ter sido educado, ensinado, cuidado, de um filho que depois de ter tido da parte do pai tudo aquilo que era possível ter, num dado momento da sua vida, ele simplesmente se levanta e decide seguir o seu próprio rumo, decide seguir o seu próprio caminho, decide se afastar, decide virar as costas para o seu pai. E a dor do coração de Deus, é Deus descrevendo a dor que ele sente aqui por causa desse afastamento, desse distanciamento de Israel. A dor do coração de Deus se manifesta de modo muito claro, aqui no versículo 3. Quando ele diz: o boi conhece o seu possuidor,
e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Olha o que Deus está dizendo em relação ao seu povo. A atitude de Israel de se afastar de Deus, depois de Deus ter demonstrado amor, bondade, graça, misericórdia, cuidado, zelo. A atitude de Israel é uma atitude tão incompreensível que Deus chega a dizer que isso fica assim abaixo daquilo que a gente chamaria de irracionalidade. O Senhor está dizendo: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura, o boi conhece seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Deus está dizendo até os animais, o boi e o jumento, eles reconhecem os seus donos e eles sabem ser gratos por aquilo que seus donos fazem por eles. Eles têm reconhecimento. Reconhecer o seu dono significa saber quem ele é. Reconhecer o seu dono significa saber que tipo de relação você tem com ele. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Mas Deus diz: mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Aqui novamente nós temos uma linguagem poética, e é como se ele estivesse dizendo: olha, meu povo, a minha esposa, Israel no Antigo Testamento é vista como a noiva de Deus, ou a esposa de Deus, não é? Deus sempre está desposando, trazendo para si esse povo. A linguagem poética aqui é como se ela dissesse: mas a minha esposa não me reconhece como seu esposo. Ou então, pensando nesse contexto do filho rebelde aqui do versículo 2, mas o filho não me reconhece como pai. E esse não reconhecer, meu povo não tem conhecimento, meu povo não entende. Isso não é uma questão assim de ter alguma incapacidade ou impossibilidade de fazê-lo, não. Isso é uma descrição clara de uma escolha. De uma escolha consciente que alguém faz. De, apesar do amor, da bondade, da graça, da misericórdia de Deus, se virar contra ele, virar as costas para ele e decidir que quer seguir, que quer caminhar o seu próprio caminho. Então esse é o contexto em que Isaías é levantado como profeta da parte de Deus. Ele é chamado para ir, ele é chamado para ministrar durante o período de 4 importantes reis de Israel. Ele é chamado para ser essa consciência crítica desse povo, para dizer: olha, Deus está chamando a atenção de vocês, vocês são povo dele, são propriedade dele, são filho dele, são esposa dele. Ele amou vocês, cuidou de vocês, preservou vocês, guardou vocês, protegeu vocês, cobriu vocês de cuidados. Mas a atitude que vocês têm tido em relação a ele é pior do que uma atitude de um animal irracional. Até o animal irracional sabe demonstrar gratidão. Até um animal que não é capaz de pensar, que não é capaz de refletir, ele sabe ser grato ao seu dono. Agora, quanto a vocês, vocês simplesmente viraram as costas para o seu Senhor. Quanto a vocês, vocês simplesmente decidiram seguir os rumos, os caminhos de vocês mesmos, e o resultado disso vai ser dramático. O livro de Isaías começa com essa mensagem. Essa introdução dos 3 primeiros versículos aqui abre a porta para a gente compreender toda a sua mensagem. Isaías é um livro que tem algumas peculiaridades que levam a gente a ficar pensando: será que já estava no propósito de Deus, não é, que Isaías fosse estruturado da forma que é? Deus já sabendo como é que o cânon, como é que as escrituras todas elas ficariam fechadas, será que já estava no propósito de Deus? A gente não sabe, mas é possível que sim. Isaías é um livro que tem 66 livros. Quando a gente pensa na nossa Bíblia, Antigo e Novo Testamento, a nossa Bíblia tem 66 livros também. Você sabe disso, né? Nossa Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Algumas pessoas costumam dizer que Isaías é a mini-Bíblia do Antigo Testamento. E eles costumam dizer isso com uma certa razão. A forma com que o livro de Isaías é estruturada, ela dá para a gente realmente a ideia de que o Deus poderoso e sabedor de tudo aquilo que ele iria revelar por diante,
que ele já faz uma prévia dessas revelações nesse livro, nesse material. Esse livro aqui ele está dividido basicamente em duas partes. A gente tem Isaías do capítulo 1 até o capítulo 39, que é um livro, ou que é uma parte do livro que tem como propósito, que tem como objetivo cumprir isso que aparece aqui no capítulo 1, levantar Isaías como profeta da parte de Deus para chamar a atenção das pessoas, para mostrar para as pessoas que elas estão em pecado, para ameaçar essas pessoas de juízo, para dizer que o juízo da parte de Deus, ele paira sobre a cabeça do povo, e aí Israel entra no páreo, Judá entra no páreo, o Egito entra no páreo, a Síria entra no páreo, diferentes povos e nações que estão envolvidas com Israel, elas são contempladas com a mensagem de Isaías. Deus mostra que ele tem o controle absoluto de todas as coisas em suas mãos, que ele direciona todas as coisas de acordo com a sua soberana vontade e que ninguém escapa aos seus desígnios. Então, os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías, eles falam principalmente de juízo, principalmente de juízo. São livros que tratam de transgressão e de juízo, e aqui e ali aparece uma mensagem de salvação, uma mensagem de restauração para o povo. Quando a gente pensa no nosso Antigo Testamento tem 39 livros. Antigo Testamento, do Gênesis até Malaquias, são 39 livros. Quando a gente pensa no teor, ou na mensagem que esses 39 livros trazem, isso a gente já tem estudado e tem percebido aqui. O que se observa é que a ênfase desses livros é a conscientização de quem nós somos. O Antigo Testamento o tempo todo fala: você é pecador, você é pecador, você é pecador. Israel é o centro das atenções do Antigo Testamento o tempo todo. Essa fala está sendo direcionada a ele: você é pecador, você se afastou de Deus, você vira as costas para Deus. E por causa disso o juízo vem sobre a sua vida. Então o Antigo Testamento fala de pecado e fala de juízo. Pecado, juízo, pecado, juízo. Aqui e ali no Antigo Testamento, nós temos uma demonstração da graça, do amor, da misericórdia de Deus, trazendo livramento para um remanescente. Mas o teor, o conteúdo do Antigo Testamento como um todo, por isso que ele é chamado de época da lei ou de Antigo Testamento. O conteúdo norteador do Antigo Testamento é sempre uma palavra de repreensão da parte de Deus, conscientizando o ser humano de quem ele é, que ele é pecador, e colocando sobre o ser humano a responsabilidade dos seus atos, das suas ações, mostrando que por causa do seu pecado ele vai receber o justo juízo. Ele vai receber a justiça de Deus por isso. Então Isaías de 1 até o capítulo 39 trata disso, trata dessa questão do juízo de Deus, do povo pecador, e aqui e ali novamente uma promessa de salvação, de esperança. Agora o que é extraordinário em relação a Isaías é que do capítulo 40 até o capítulo 66, a mensagem do livro muda e muda de forma radical. Essa mensagem de condenação, essa mensagem de juízo, que aparece nos primeiros 39 capítulos, do capítulo 40 por diante, ela é transformada em mensagem de esperança e de paz. Capítulo 40 até o capítulo 66 de Isaías, falam exatamente disso. Há um programa de paz que é estabelecido ali, os fundamentos da paz são estabelecidos, o promotor da paz é estabelecido, o reino de paz é estabelecido. A promessa de restauração, a promessa de transformação, a promessa de mudança. A intervenção de Deus para salvar, para restaurar, para mudar, para estabelecer o reino, um reino que nunca mais tem fim, um reino eterno, inclusive, lá no finalzinho a gente percebe isso. Aparece de forma muito clara a partir de Isaías 40 por diante. E o que é interessante é que do Isaías 40 até o Isaías 66 a gente tem 27 livros. E no Novo Testamento a gente tem 27 livros. Nós temos 39 livros no Antigo Testamento, Isaías de 1 a 39, e a gente tem 27 livros no Novo Testamento, Isaías de 40 a 66. No Antigo Testamento nós temos mensagem de juízo e de condenação. Você é pecador e recebe
castigo por causa dos seus pecados. No Novo Testamento nós temos a mensagem de perdão, de paz e de restauração. É isso que está lá. Você poderia me dizer, pastor, mas talvez isso seja só coincidência. Talvez seja só uma coincidência. Eu também pensei que talvez pudesse ser só uma coincidência, não é? 39 mais 26, talvez, por coincidência, a gente tivesse essa divisão. Mas dá uma olhadinha lá no capítulo 40 de Isaías, para a gente perceber que, se a gente quisesse pensar só em coincidência, a gente ia ter que ignorar muita coisa. Olha o que tem no capítulo 40 de Isaías. Presta atenção no que está escrito aí. Os primeiros versículos. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe, que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade será expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Olha o verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte outeiro serão abatidos. O que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Isso faz a gente lembrar o que mesmo? Quem que a gente lembra com essas palavras? João Batista. João Batista. Depois daquele período que a gente chama de período interbíblico, em que o último profeta falou, Malaquias, e o primeiro profeta abriu a sua boca novamente lá no Novo Testamento, que é João Batista. As primeiras palavras de João. As primeiras palavras de João. Inaugurando esse novo tempo, porque ele veio para preparar o caminho do Senhor, porque ele veio para preparar, para apresentar esse novo tempo. As primeiras palavras de João são exatamente essas palavras. Voz do que clama no deserto. Não é interessante isso? O Novo Testamento começa com essas palavras. O Novo Testamento termina com novos céus e nova terra. Isaías termina falando de novos céus e nova terra. Não é interessante isso? Quando Isaías escreveu o seu livro, os outros profetas, boa parte deles, nem tinham sido escritos ainda. Isaías não sabia que Jesus viria ou que João Batista apareceria. Foi Malaquias que falou desse anjo que vem para preparar o caminho do Senhor. Então, ele nem sabia dessas coisas. Isaías não sabia lá do Apocalipse, nem das palavras que João registraria falando a respeito de restauração de novos céus e nova terra. Mas aqui a gente observa de modo extraordinário como Deus, através de Isaías, ele parece que já deixou registrado para a gente aqui um extrato, uma suma de tudo aquilo que ele traria para a gente como revelação. O livro de Isaías é tão importante, mas tão importante, que ele é o livro mais citado no Novo Testamento. Ele é o livro que mais fala a respeito do Messias. A gente tem, por exemplo, em Isaías, não dá para fazer leituras, mas capítulo 7, versículo 14, a gente tem, por exemplo, a informação do nascimento virginal do Messias. Quando Jesus nasce da Virgem, o dito dos evangelistas lá no Novo Testamento é que isso aconteceu para que se cumprisse a profecia do profeta que diz que ele nasceria de uma virgem. 7,14 de Isaías. Em Isaías nós temos a informação que esse menino que nasceria de uma virgem, ele não seria simplesmente um menino extraordinário, mas ele seria Deus conosco, ele seria Deus entre nós, ele seria de fato Deus entre as pessoas. E aí quando a gente vai, por exemplo, capítulo 9, versículo 6, lá a gente tem informação de que o nome desse menino seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Está lá. Isaías fala desse menino que nasceria e fala que ele seria o próprio Deus entre nós.
Em Isaías capítulo 11, versículos 2 e 3, ou 61, versos 2 e 3, a gente tem informação que esse menino que nasceu de uma virgem, que esse menino que era Deus entre nós, que esse menino seria confirmado através da unção do Espírito, o Espírito viria, o Espírito habitaria sobre ele, e o fato de ele ser a habitação do Espírito, isso seria sinal evidente de que Deus estaria iniciando uma nova era entre as pessoas. Está lá. Depois da tentação, Lucas começa o ministério de Jesus dizendo que ele foi para a sinagoga e que deram um livro para ele. O livro que deram para ele foi o livro do profeta Isaías. E que quando ele abriu o rolo, abriu o livro, abriu exatamente lá no capítulo 61, não tinha capítulo nem versículo, abriu nessa parte do capítulo 61, versículos 1 e 2, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Me ungiu para curar, me ungiu para libertar, me ungiu para abrir olhos a cegos, me ungiu para ressuscitar mortos, me ungiu para anunciar as boas novas. Isaías havia previsto isso. Isaías havia previsto que o Messias haveria de morrer, a morte dele seria expiatória, a morte dele seria substitutiva para todos nós. Capítulo 53, versículo 5, ele levou sobre si as nossas transgressões, ele foi ferido por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa de suas pisaduras nós fomos sarados. Aqui, é o profeta messiânico, é Deus desenvolvendo, desenrolando agora através de Isaías. A compreensão, dando através de Isaías os passos, os fundamentos. E deixando isso de forma escrita, para que Israel, de uma vez por todas, jamais perdesse a esperança de que Deus levantaria um descendente de Davi para cumprir cada uma de suas promessas. Ele nasceria de uma virgem, ele é Deus entre nós, ele seria ungido com o Espírito, a morte dele seria uma morte expiatória, ele levaria sobre si os nossos pecados. Capítulo 25, versículo 8 de Isaías, fala da ressurreição de Jesus. Que quando ele viesse, a morte seria eliminada de uma vez por todas. Paulo, através da ressurreição de Jesus, desafiou a morte e diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Cristo morreu e ressuscitou. E uma vez que ele morreu e ressuscitou, a morte de uma vez por todas foi vencida. Mas Isaías já havia falado a respeito disso, capítulo 25, versículo 8. E aí a gente tem outra coisa extraordinária, uma aparição gloriosa, 63 versículos de 1 a 6 de Isaías. Nós temos o Senhor aparecendo de forma gloriosa, de forma graciosa. Lá no livro de Apocalipse, essa cena se desdobra de uma forma mais clara para todos nós. E lá Jesus é apresentado de forma clara com esse personagem de Isaías 63. Então veja a riqueza desse livro. Veja como esse livro é extraordinário. Tente entender o motivo pelo qual Deus inspirou o profeta a escrever, a registrar essas palavras. Deus tinha coisas importantes a falar na época de Uzias, na época de Jotão, na época de Acás, na época de Ezequias. Deus tinha coisas importantes para falar para essas pessoas na época deles, por isso esse profeta foi levantado, para falar entre eles. Mas muito mais do que falar para esses reis, no tempo em que eles viveram e para as necessidades deles, Deus quis revelar, através de Isaías, verdades profundas, mensagens extraordinárias, que seriam supratemporais, que resumiriam, eu posso usar essa expressão aqui, todo o propósito salvador, todo o propósito redentor da parte de Deus. É por isso que Isaías significa o Senhor é a salvação. Yahvé salva. Por causa disso, gente. A proposta é mostrar que apesar dos pesares, que apesar de nós sermos o adolescente, o jovem rebelde, que o tempo todo vira as costas para o seu Criador, a proposta é mostrar que apesar de muitas vezes nós agirmos de forma irracional, pior do que os animais, a proposta é mostrar que mesmo assim, apesar disso, Deus continua sendo bondoso, gracioso, misericordioso e desejoso de nos alcançar, desejoso de nos salvar, desejoso de nos dar uma nova chance, nos dar uma nova oportunidade. Eu poderia dizer 1001 coisas aqui sobre Isaías,
Por isso que o pastor Léo disse, né, não dá. Como é que vai tratar de Isaías numa única hora? Não dá. Mas aí eu escolhi esse capítulo 37, eu volto nele agora, e aí você vai entender porque é que eu escolhi ele. Capítulo 37 foi aonde eu li inicialmente, e é nesse trecho que eu vou finalizar a minha fala. Os primeiros 39 capítulos falam de juízo. O finalzinho do capítulo 39 vai mostrar isso. Mas tem uma coisa interessante, esses capítulos que eu estou lendo com vocês aqui, eles estão mais ou menos no meio. Estão mais ou menos no meio do livro. Eles parecem quebrar uma lógica, quebrar uma sequência. Se você, por exemplo, voltar a página aí e olhar o capítulo 36, até o 35, Deus está falando de juízo, de condenação para nações, e aí ele apresenta o Messias se manifestando. Mas se você observar do capítulo 36 por diante, você vai observar, do 36 até o 39, que aparece a história de um rei. Você lembra lá dos 4 reis? Uzias, Jotão, Acaz e... quem é o último? Ezequias, exatamente. Os 4 reis nos quais a Bíblia diz que Isaías desempenhou o ministério dele. Em relação aos outros 3 reis, aqui e ali a gente tem uma informação de que Isaías está falando diretamente a eles. Mas quanto a Ezequias, a gente tem o capítulo 36 de Isaías, 37, 38 e 39, para falar sobre a relação que Isaías teve com esse rei. Isso aqui é extremamente importante para a gente. Então, obviamente que não dá para a gente ler, mas depois você pode ler em sua casa, do 36 até o 39. 36 está falando de um momento difícil para Jerusalém. Jerusalém e Judá estão sendo cercados. E particularmente Jerusalém e Judá já perdeu muito território. Há 10 anos antes desses eventos aqui acontecerem, no ano 722, a Assíria destruiu o reino do norte, acabou com ele, e o rei assírio ele decidiu investir contra o reino do sul, conquistou grande parte do território, e aí cercou Judá, cercou Jerusalém, e esse contexto do 36 por diante aqui, ele fala exatamente desse cerco. Isso aqui é quase uma cópia do que a gente tem lá no 2º livro dos Reis, capítulo 18 a 20. Depois, se você quiser comparar Isaías 35 a 39 com o 2º dos Reis, capítulos 18 a 20, você vai ver que é a mesma história que aconteceu lá. Lá Isaías aparece como um profeta, falando com Ezequias, e essa história é trazida para o meio do livro de Isaías. É trazida para cá por quê? Porque Isaías o tempo todo está falando com o povo, dizendo, gente, conserta a vida, coloca a sua vida no altar, faz a vontade de Deus, arrepende dos pecados, dá glória a Deus. Conserta, porque o juízo vem, o juízo é certo. O reino do norte, em 722, foi destruído pelos assírios, e os assírios agora investiram contra o reino do sul. Investiram na época em que Ezequias assentou no trono. E quando Ezequias viu isso, ele foi orar, foi buscar a Deus, foi pedir auxílio, tentou fazer alguns acordos políticos para ver se livrava dos seus adversários, mas não deu certo. E aí Ezequias entrou numa situação de desespero, porque o Senaqueribe, o rei da Síria, a Síria, ele investiu contra Jerusalém, mandou uma carta das mais desaforadas para o rei Ezequias, dizendo para ele, olha, se entregue. Você e o seu povo, entreguem-se ao rei de forma pacífica, ele vai levar vocês para uma terra parecida com a de vocês. Essa era a política dos assírios, conquistavam o povo, tiravam o povo dali, espalhavam por outros lugares, traziam outros povos e colocavam ali, para quebrar a identidade do povo. Senaqueribe fez isso com Samaria, fez isso com outros povos ao redor. A Síria era a grande potência nessa época e queria fazer isso com Jerusalém e com Judá. Falou com Ezequias, mandou cartas a ele, desafiando a ele, dizendo, se entrega, porque não tem jeito, você não vai vencer. Deus nenhum venceu. A sua própria irmã Samaria caiu. O reino do norte aqui, todo ele caiu. Conquistei todos eles e vou conquistar você também. Num dado momento ele chegou a dizer, olha, você está dizendo aí que Yahvé vai cuidar de você ou vai zelar de você, mas deixa eu te dizer uma coisa, foi Yahvé que me mandou vir aqui conquistar todo mundo e acabar com todo mundo. Tentou intimidar Ezequias de todo jeito, Ezequias ficou sem saber o que fazer, o que é que eu faço numa situação como essa? Ele vai orar a Deus, vai buscar o auxílio do Senhor, vai buscar a direção, pede misericórdia.
E é nessa época que Isaías está desempenhando seu ministério profético. Isaías se levanta em nome de Deus e vai até Ezequias e diz: olha, você está aí angustiado, você está aflito, você está desesperado por causa das ameaças que o seu inimigo faz. Mas Deus olhou para isso aí, Deus viu o seu coração. Ezequias foi um dos grandes avivalistas, um dos grandes reformadores de Judá. Deus viu a sinceridade do seu coração, Deus está observando. A sua disposição de depender dele, de se inclinar diante dele, o juízo já está sobre a cabeça de vocês. O juízo já devastou o Reino do Norte, o juízo já devastou grande área do território de vocês, e o juízo está sobre a cabeça de vocês. Eu escolhi esse texto exatamente por isso. Porque esse texto resume o que vem antes dele, o juízo está sobre a cabeça de vocês. Mas esse texto, ao mesmo tempo, aponta para aquilo que vem depois dele. Mas Deus é gracioso e misericordioso, e se você se arrepende, tem jeito, tem saída. Se você se arrepende, Ele vem e luta por você. Se você se arrepende, Ele é misericordioso e traz livramento. O profeta diz: confia no Senhor, confia em Deus que Ele vai te ajudar. Senaqueribe mandou uma pessoa mais desaforada ainda para falar novamente ao povo. E disse: olha, para de ficar enganando o povo, Ezequias. Você já destruiu altares aí dos deuses de vocês e tal, querendo levar esse povo a ficar mais próximo de Yahvé. Para de enganar esse povo. Entregue-se, faz o povo se entregar para a gente conquistar isso aí de boa, senão nós vamos entrar e vamos acabar com todos vocês. E aí ele mexeu com o brilho de Deus e disse: eu quero ver quem é Yahvé, quero ver se Yahvé dá conta de impedir eu entrar e acabar com a raça de vocês. Aí o Ezequias pegou a cartinha, levou lá diante de Deus e disse: olha aí, Deus, o que ele falou? Se ele tivesse falado da gente, tudo bem, não é? Mas ele desafiou o Senhor. Disse: quer ver se o Senhor é Deus para livrar, quer ver se o Senhor é Deus para bater de frente com ele. E é nessa hora, é nesse contexto, que Isaías recebe essa mensagem, essa fala, e envia essa mensagem, essa fala para Ezequias. E novamente eu vou ler com vocês o teor dessa mensagem, capítulo 37, a partir dos versos 33 a seguir. Olha o que Deus diz. Deus diz muitas coisas antes, mas o tempo me permite ler apenas isso. Pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueiras. Pelo caminho por onde vier, isso é Deus dizendo, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Percebe isso? Juízo e misericórdia. O livro de Isaías representa as duas asas do anjo que traz a justiça. É o juízo e a misericórdia. Juízo e misericórdia. A espada já está sobre o pescoço de vocês. Não tem mais o que fazer. Mas porque você se arrependeu, porque você me buscou, porque você defendeu e dependeu de mim, o Senhor diz: por amor a mim e por amor ao meu servo Davi, porque eu fiz uma promessa a Davi, que a descendência dele nunca ia se apagar. Eu não esqueço das promessas que faço. Por amor a mim, por amor a Davi, meu servo, eu vou amparar a cidade. E aí do verso 36 por diante a gente vê o milagre. Esse milagre aqui, isso tem registros históricos, fora da Bíblia, desse evento que a gente vê aqui, ó. Depois que Deus disse isso através do profeta. Então o anjo do Senhor, então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Olha o tamanho desse exército que estava cercando Jerusalém, sedento por derrubar aquelas muralhas e entrar. Deus mandou o anjo dele à noite. O anjo do Senhor matou 180.000.
185 mil pessoas. A Bíblia diz que quando amanheceu o dia eram só mortos. Quando Senaqueribe viu isso, correu, voltou para Nínive, para a capital da Síria, e o resto do texto diz, né, os próprios filhos dele o mataram, e aí um outro filho dele acabou assumindo o governo, e por mais algum tempo a Síria ainda permaneceu como potência naquele tempo, naquela época, sem conquistar Judá, sem conquistar Jerusalém. Judá e Jerusalém não foram conquistados, não foram vassalos da Síria por causa do cuidado de Deus. É isso, gente. É exatamente isso que Isaías mostra para a gente. Deus é o Deus bondoso, amoroso, gracioso, que nos ama, que cuida de nós, que nos cerca de cuidados. E se em algum momento da nossa fé ou da nossa vida, nós assumirmos aquela condição de adolescente rebelde, que acha que o pai não sabe de nada, e que é você que tem controle sobre a sua vida, e que você faz aquilo que você quer, e ninguém tem nada com isso. Existe essa fase no nosso desenvolvimento humano, e existe essa fase no desenvolvimento da fé também. Não é? Às vezes a pessoa quer dar uma de rebelde. Escuta a palavra do Senhor. Presta atenção no boi e no jumento. Presta atenção no animal, no bicho. Até o bicho sabe ser grato. Se nada consegue te fazer perceber o seu erro, olha para a criação. Seu animal é grato por aquilo que você faz, seja grato ao seu Criador. Porque o caminho que você está trilhando é um caminho que traz juízo. O caminho que você está trilhando é um caminho que traz condenação. Mas, novamente, se você já entrou por ele e não sabe o que fazer, há uma palavra de esperança para você. A palavra da parte de Deus é: por amor de mim, por amor de Davi, o meu servo, por amor de mim, por amor de Jesus, o legítimo descendente de Davi, que morreu por você, eu estou disposto a te dar uma nova chance, uma nova oportunidade.